Olá, galerinha do oitavo ano, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. No mês de outubro, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a história do nosso país. Vamos estudar a história do Brasil. Dando continuidade, na atividade passada, nós estudamos a vinda da família real e a independência do Brasil. A partir de hoje, nós vamos estudar, conhecer um pouquinho sobre o primeiro reinado no Brasil, certo? Vamos lá. Bom, Dom Pedro, ele foi o primeiro imperador do Brasil. Este jovem aqui que vocês veem na imagem ao lado, ele foi o primeiro imperador do Brasil. Coincidentemente, ele se tornou imperador no dia 12 de outubro de 1798, que é a data do nascimento dele, certo? O capítulo de vocês tem como título O Reinado de Dom Pedro, uma cidadania limitada. O que é que isso significa? Vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo, sobre o tema do capítulo. Vejam, houveram várias lutas pela independência do Brasil e queria-se mudança, principalmente mudança política. Só que Dom Pedro vai se tornar imperador e vocês vão ver que politicamente não vai trazer muita mudança, principalmente na participação política da maioria da população no Brasil, certo? Então vocês vão ver que as pessoas não vão ter acesso à cidadania, não vão ter direito. Cidadania no primeiro reinado vai ser bem limitada. Vamos lá. Durante a aclamação de Dom Pedro como imperador, foi uma verdadeira festa. Aí vocês veem uma imagem, como ficou conhecida, que foi Independência do Brasil, onde Dom Pedro ele é aclamado. Ele era uma figura muito popular aqui no Brasil. Então, quando ele se tornou imperador, todos aclamaram, aplaudiram e apoiaram ele. Vamos conhecer um pouquinho sobre Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele teve 13 filhos reconhecidos, 5 naturais, foram do casamento dele. Mas, diz que ele era bem namorador, tem aí estudos que diz que ele teve mais de 100 filhos. Ele nasceu, como eu já disse, no Dia das Crianças e tinha um nome bem grande. Olha aqui o nome de Dom Pedro como era. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Esse era o nome de Dom Pedro I. Ele, com 9 anos, veio para o Brasil, com toda a comitiva, com a corte portuguesa. Dizem que ele era muito inteligente, mas não gostava de estudar. Ele gostava muito de música e tocava vários instrumentos. Inclusive, ele teve participação na composição do hino de independência do Brasil. Ele desenhava, pintava, gostava de fazer esculturas, gostava de brincar na rua com as crianças do povo e os escravos, e tinha um irmão mais novo que era chamado de Dom Miguel. As lutas pela independência. Vejam só, nós vimos que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou-se independente de Portugal. Mas não ficou resolvido. Por quê? Porque havia muitos portugueses aqui ainda e eles não aceitavam a independência do Brasil. Então, tiveram províncias que teve batalhas, que teve lutas, como na Bahia, no Piauí, no Grã-Pará, no Maranhão. Por exemplo, na Bahia teve a Batalha de Pirajá. Na Bahia, eles celebram todo ano a festa de independência no dia 2 de julho, porque foi no dia 2 de julho de 1823 que a independência do Brasil foi aceita na Bahia, certo? Então, só para fechar, a independência do Brasil, ela foi declarada no dia 7 de setembro de 1822, mas ela não foi totalmente aceita. Então, tiveram várias batalhas para que ela fosse confirmada aqui no Brasil, certo? Bom, Brasil independente, E
Como vai ser esse reconhecimento? Como é isso? O Brasil ficou independente de Portugal, não pertencia mais ao reino de Portugal. As pessoas agora, né, as outras nações, tinham que reconhecer o Brasil como um reinado. Né? E como foi esse reconhecimento? Esse reconhecimento foi baseado num jogo de interesse entre Estados Unidos e Portugal. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Por quê? Porque lá eles estavam, o presidente estava desenvolvendo uma cultura chamada de Doutrina Monroe, onde era a América, o lema era a América para os americanos. Então ele queria tirar a influência dos países europeus aqui da América. Como o Brasil ficou independente, então ele de imediato, de acordo com essa política da Doutrina Monroe, ele apoiou a independência do Brasil, certo? Em 1825, Portugal ele vai reconhecer a soberania do Brasil, vai reconhecer a independência do Brasil. Mas para isso, paga-se um preço. Né? Para reconhecer a independência do Brasil, o Brasil teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que era uma moeda inglesa, pagou para a Inglaterra. E onde o Brasil pegou esse dinheiro, o Brasil não tinha esse dinheiro, pegou emprestado com a Inglaterra. Certo? Iniciando-se aí uma grande dívida com os ingleses. Aí vocês veem um tratado, né? Porque a Inglaterra empresta o dinheiro, mas exige a renovação do Tratado de Comércio, que a gente viu anteriormente, comércio e navegação. Pronto. Independência do Brasil, reconhecimento dessa independência, agora tem que estruturar esse novo império. Primeira coisa, criar suas próprias leis. Né? Então, começou-se a pensar em criar uma constituição para o Brasil. Em maio de 1823, teve uma reunião com vários deputados de províncias no Rio de Janeiro, que era para elaborar essa constituição. Essa Constituição era uma Constituição que limitava o poder de Dom Pedro I. Como limitava, colocava limite no poder dele, ele não aceitou. Né? Essa primeira Constituição de 1823, que foi elaborada, ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque as pessoas, para poderem participar, tinham que ter uma renda. E essa renda eles mediam por alqueires de mandioca. Alqueires é uma medida da mandioca no período. Como limitava o poder de Dom Pedro, o que ele fez? Mandou fechar a Assembleia e prendeu os deputados lá. Esse episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Ele manda fechar e ele depois reúne, né? Convoca para que deputados elaborem um novo projeto de uma nova Constituição, certo? E daí, esse projeto, ele vai elaborar essa Constituição, que foi a primeira Constituição do Brasil, foi elaborada e promulgada no dia 25 de março de 1824, e ela é uma Constituição outorgada. O que é outorgada? É imposta. O imperador simplesmente colocou o que ele queria, sem consulta, e onde ele tinha o máximo poder. Né? Características dessa Constituição. Essa Constituição ela tinha várias características, determinou várias coisas. Entre elas, a divisão dos 4 poderes. O poder moderador, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Sendo que o poder moderador era exercido pelo imperador. Né? O imperador, ele mandava nos outros poderes, certo? Ele mandava no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Ou seja, ele era como se estivesse exercendo a vontade de Deus.